Você está ouvindo o IERBcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá, sejam todos bem-vindos ao IERBcast, o podcast do IERB. Eu sou Sávio Bittencourt, sou diretor da escola, e nesse episódio nós vamos conversar com uma promotora de justiça de ponta do Ministério Público na área da infância e juventude, Bianca Mota, que é uma especialista no tema que nós vamos debater hoje, que é a autonomia escolar. Bianca, seja muito bem-vinda, e para esse nosso bate-papo eu já emendo perguntando: qual é a importância da autonomia escolar para uma educação de qualidade? Olá a todos, é um grande prazer, uma grande alegria fazer parte aqui desse momento no IERBcast. Agradeço ao Sávio, ao Leandro pelo convite. Bem, a autonomia escolar, ela é um elemento da gestão democrática do ensino. Ela é um dos pilares da gestão democrática. A importância dela em relação à qualidade do ensino é dar voz aos atores da comunidade escolar, no sentido de construírem de forma local aquilo que eles buscam como o melhor para a educação naquela realidade, naquele contexto. A autonomia escolar, ela vem prevista na Lei de Diretrizes e Bases, né? Ela está em sintonia com uma visão local do atendimento, inclusive na linha do que o ECA dispõe, a municipalização do atendimento, no artigo 88, né? E também está em sintonia com o que prevê o artigo 53 do ECA, no sentido da participação, especialmente dos estudantes e das famílias, na construção do projeto educativo, né? Na gestão da escola como um todo. Então, ela está diretamente relacionada à qualidade da educação que pode ser prestada àquele determinado público, atendendo aos interesses daquela comunidade e para gerar retorno para aquele próprio contexto, né? Dentro do que ficar construído ali em termos de propostas pedagógicas, conteúdos a serem abordados com maior ênfase, com menor ênfase. Então, proporcionar que essas deliberações e que essas decisões na área da educação possam contar com todos os atores que, no fundo, dela participam diariamente, né? Os estudantes, os professores, os servidores das escolas, né? Aquelas pessoas que trabalham nas escolas e que também podem e devem participar da rotina escolar, né? A construção da qualidade também é um princípio constitucional, assim como o princípio da gestão democrática do ensino público. Os dois estão previstos no artigo 206 e um seguidinho do outro. Então, exatamente a Constituição já demonstra a inter-relação muito profunda entre esses dois princípios, né? Não obstante, a gente saiba que ainda falta bastante para alcançarmos escolas com verdadeira autonomia, né, e que se percebam capazes de construir essa autonomia, porque precisa ser fruto realmente de uma gestão dialógica e horizontal à autonomia. Quais são os principais atores que precisam dialogar no ensino? Quais são as pessoas que têm que estar envolvidas nesse processo democrático de construção do saber? Bem, em primeiro lugar, todos aqueles que estão no dia a dia da escola em convivência, né? Mas não só. Então, não só os estudantes com os professores, com o diretor, com o coordenador pedagógico, com a pessoa que faz a alimentação na escola, com a pessoa que faz a limpeza, né? Então, aquelas pessoas que estão ali no prédio, vamos dizer assim, né? No estabelecimento físico da escola, mas não só, porque é importante que a escola perceba que ela é um raio decisório que tem um alcance que muitas vezes ela nem se dá conta, né? Quer dizer, a escola ali, ela é um grande jardim, né? Uma grande sementeira de muitas flores, de muitas plantas que vão poder dar frutos para aquela comunidade. Então, a autonomia escolar, ela traz essa visão da escola como um centro de poder decisório local. Então, é importante também
conversar, por exemplo, com o comércio local, não é? Com os serviços locais, qual é a vizinhança, qual é o entorno da escola. Esse entorno, se puder ser envolvido, se a escola conseguir extravasar esses raios de ação dela, né? Ou perceber que os raios de ação dela vão muito além do prédio e trazer esse entorno para dentro da escola, para participar de eventos, sejam culturais, né, sejam esportivos, ela também vai agregar muito valor à autonomia escolar e ela vai agregar muita credibilidade ao trabalho que ela desenvolve, com respeito aos seus profissionais, né, com respeito aos seus estudantes, que inclusive depois saem dali para aquele mercado de trabalho, de preferência no entorno, né, e saem com outro tipo de visão da comunidade em relação àquele serviço prestado por aquela escola, né? Que não é só educativo, com certeza, né? Vai muito além disso, é humanístico de uma forma mais profunda, né? E a família, qual o papel da família? Você que é titular de uma promotoria de infância e juventude em Niterói, conhece não só o funcionamento da área da educação, mas conhece também as ocorrências individuais, de direitos individuais indisponíveis de crianças e adolescentes na área da educação. Eu te pergunto, dessa experiência e do seu estudo, o que você acha, qual a relevância do papel da família nesse processo educativo? Certo. Quando a gente fala da participação dos estudantes, é claro que com os estudantes estão as suas famílias nesse processo, né, participativo. Não só dos estudantes de idade menor, né, que vai até 12 anos, que ainda são crianças, mas também das famílias dos adolescentes, né? Porque é muito mais delicado para uma escola trazer a autonomia escolar para o seu dia a dia se ela não envolve a família nesse debate. E o artigo 53 do ECA fala bem claramente isso, né? Dessa importância da família na tomada de decisão da escola, no conhecimento que a família precisa ter desse percurso pedagógico do seu filho ali, não é? A questão da inclusão como um todo, e aí não só de estudantes com necessidades educativas especiais, mas de inclusão dessa família como fonte também de participação e de partilhar, né? É uma partilha constante que a escola vai precisar fazer para poder oferecer um serviço educativo individualizado, um serviço educativo que leve em conta as necessidades daquele aluno naquele momento. Então, tudo que o aluno traz de dificuldades, né, sejam financeiras, sejam de relacionamento, sejam questões emocionais, né, questões psíquicas, isso tudo vai para dentro da sala, né? Isso tudo vai para dentro da escola. Ele não tem como fechar a porta da escola e deixar as questões dele, né, enquanto ser humano. E aí a gente até fala muito dessa situação de olhar o estudante como criança e como adolescente, né? E romper um pouco com essa estigmatização do aluno, quer dizer, ele entra ali, ele é uma criança, ele é adolescente, ele tem necessidade de movimento, ele tem necessidade de ser visto, de dialogar, de ser respeitado na sua indumentária, né, na sua cultura, no seu linguajar. Então, tudo isso faz parte de um diálogo muito constante com a família, né? Porque, senão, ele pode se sentir excluído, essa família pode se sentir diferenciada, pode se sentir desempoderada, né? Então, é importante que a família perceba, e aí cabe à escola dar essa abertura e demonstrar esse constante respeito pelos conhecimentos que aquela família tem, pelas experiências vivenciadas por aquela família. E muitas vezes uma criança, um adolescente de 10, de 12 anos tem uma vivência enorme, né? Muito profunda, que muitas vezes os adultos que estão em torno dela, até mesmo na escola como educadores, sequer podem imaginar. A profundidade dessa vivência, o quanto que esse aluno pode trazer de contribuição para esse meio escolar e de experiência familiar. Então, a importância da família é essencial. Até porque o nome aluno, né, vem da ausência de luz. É um nome muito preconceituoso, se incorporou na nossa língua, mas ele traz a ideia de que a pessoa vai ali apenas para receber conhecimento e não para partilhar o conhecimento que já tem, né? Já os pedagogos do final do século XX
incluído Paulo Freire, mostraram que o aluno traz com ele um conhecimento essencial que precisa ser partilhado e passa a ser protagonista nesse processo de educação na escola. Quais são, assim, na sua opinião, diante dessa visão, digamos, mais holística da educação, as grandes dificuldades que são encontradas na prática? Porque o que nós estamos falando faz muito sentido na teoria, mas será que essa prática está enraizada num país que está tão dividido, tão polarizado, com discussões tão irritadiças e pontuais? Será que nós temos uma tradição democrática que permita essa autonomia escolar, Bianca? É exatamente aí que reside a nossa grande dificuldade, né? Dewey, né? John Dewey já falava desde os idos de 1916 da extrema e intrínseca relação entre democracia e educação, né? Então, é uma via de mão dupla. A educação, o acesso à educação e o propósito da educação vão impactar positiva ou negativamente, mais ou menos, na democracia, né? E vice-versa. E é exatamente por isso que a autonomia escolar ela é muito simbólica, especialmente simbólica, né? Quando a gente fala de democracia. E ela é significativa. E realmente a nossa cultura, e você bem disse, desde a época, né, desde os idos do Manifesto de Educação Nova, que já se traz essa outra visão de educação, o Manifesto dos Pioneiros, que já procuravam um outro plano, né, que é um plano nacional, que é um plano de acesso a todas as classes, né, de tirar a educação vista como um privilégio, mas trazer o enfoque do direito à educação, que é um direito hoje muito consolidado, pelo menos na nossa legislação, né? A gente tem uma legislação bastante avançada na área da infância e juventude e na área da educação, como o Sávio conhece bem, mas a prática realmente ela ainda carece de muita difusão, até mesmo dessa possibilidade, né? As famílias se sentem muitas vezes afastadas, se sentem distantes, elas não se sentem aptas, né, capazes mesmo, até por conta de muitas delas terem tido pouco acesso à educação. Então, as famílias têm muita dificuldade de acompanhar a vida escolar do seu filho, principalmente conforme a idade vai chegando, né? Eles vão ficando na adolescência, vão entrando na adolescência, os conteúdos vão ficando mais complexos e naturalmente, o que a gente observa na área da infância e juventude? Um distanciamento, né, da família em relação à escola. E aí, exatamente na fase que o filho mais precisa desse comparecimento, dessa presença da família na escola, porque ele já começa a ter contato com o mundo externo, um assédio de várias ordens, né? Desejos de consumir, desejos de estar em grupo de uma forma igualada, né? Isonômica, ele quer se sentir parte daquele grupo, então ele quer ter aquilo, ele quer ser daquela forma, e a família sente mais dificuldade de acompanhar, né? Seja esse mundo tecnológico que invade todas as classes, cada uma, é claro, com um tipo de acesso e uma possibilidade, mas a tecnologia está aí, né? Os celulares, o desejo pelo celular, pelo smartphone, e tudo isso contribui para uma dificuldade, né, de consolidar isso, porque a gente não tem essa história, né? Então, por exemplo, lá, quando eu fiz o estudo da autonomia escolar, que foi em Portugal, né, no mestrado, a gente observa o quê? Há uma história diferente ali, que foi construída, a autonomia foi reivindicada num primeiro momento, né? Lá nos idos dos anos 70, com a Revolução dos Cravos, lá o 25 de abril, houve uma reivindicação das escolas por autonomia, naquela abertura democrática forte, intensa que Portugal viveu, e que as escolas foram, entre aspas, tomadas, né, pelos educadores e pelos alunos, e nós vamos assumir aqui agora essa gestão, foi uma reivindicação por autonomia. E por isso que eles têm um histórico longo de normativo específico de autonomia escolar, e por isso que foi o interesse da gente fazer esse estudo lá, né, por conta da longevidade da legislação sobre esse assunto, que já vai para mais de 20 anos, né? O primeiro decreto, e antes do decreto houve a reivindicação fática, né? As escolas querendo autogerir-se, né? Então, é muito interessante a gente ver que o nosso processo cultural, o nosso processo democrático foi diferente,
né? E que depois, lá mesmo em Portugal, houve também um processo diferenciado que eles chamaram de autonomia decretada e que eles rechaçam, né? Porque eles sempre dizem que é incompatível, a autonomia não pode ser por meio de um decreto, ela precisa ter essa necessidade, essa vontade precisa ser percebida pela sociedade, pela comunidade, então não vai ser só uma lei prevendo autonomia, a gente tem na LDB, né, a previsão da autonomia das escolas, no artigo 15, juntamente com o artigo 14, mas isso não vai ser o suficiente, né? Então tem essa cultura que precisa realmente ser sedimentada aos poucos. A gente precisa de tempo democrático. Uma vez eu li um texto sobre isso, ainda durante o mestrado, que me chamou muita atenção, que foi o Chenot falando do tempo democrático, que é realmente um outro tempo, não é um tempo de imediatismos, né? A gente precisa ter a perseverança nesse tempo democrático. É isso. É como se fosse andar de bicicleta, a gente precisa aprender a andar, depois nunca mais esquece, né? Exato. Mas até aprender a andar, a gente leva uns bons tombinhos. Eu vou te perguntar agora, nós estamos levando um tom básico essa questão da pandemia na área da educação. Uhum. O que você propõe para o denominado novo normal? Eu não gosto dessa expressão, mas quando a gente voltar, nós vamos estar muito mais inseridos na tecnologia do que antes. Até pela necessidade. As escolas públicas com muito mais dificuldade de se inserir e de passar o modo presencial para o modo online pelas dificuldades inerentes às dificuldades governamentais. O que você acha que é recomendável nessa retomada para que a autonomia possa deslanchar na escola pública e na escola privada? Olha, Sávio, me preocupa que a gente possa pensar numa autonomia que deslanche num tempo excepcional, né? Num tempo inédito. Seria muito interessante se a gente já tivesse esse caminho mais bem trilhado, né? Como você colocou antes, a questão cultural nossa, nós não tivemos esse ímpeto, né, esse impulso de reivindicar essa autonomia, como um direito, né, que integra o direito a um ensino público democrático, né? E em tempos excepcionais, como que nós estamos vivendo, eu penso que a gente pode começar a caminhar, né? Não vejo como consolidar uma autonomia agora, sabe? Nessa dificuldade maior de presença física, por exemplo, não é? Eu pude testemunhar durante o meu mestrado, por exemplo, escolas que fazem assembleias escolares com muita frequência. A gente aqui não tem essa cultura, a gente não tem esse costume, né? E as assembleias muitas vezes semanais, e reunindo todo mundo ali, os pais poderiam ir, os servidores das escolas, os estudantes em massa, né? Eram assembleias, inclusive, conduzidas por estudantes. A gente teve aqui uma experiência no Brasil que foi uma experiência o mais próximo que eu me recorde agora, assim, no momento, de um movimento estudantil mais forte e que teve também muita resistência, que foram as ocupações das escolas, né? Mas era um movimento também que não indicava totalmente, era um início, né? Era um experimento muito dos estudantes, né? Nesse sentido de autogerir, de se sentir capaz de sugerir, de decidir, de fazer parte desse processo. Eu penso que agora é muito importante que a gente possa, pelo menos, descortinar essa necessidade do diálogo entre vários atores, né? Se há uma coisa que esse processo todo que nós estamos vivendo agora de pandemia está nos ensinando, é o quanto é difícil trabalhar de forma isolada, não é? O quanto a gente está sentindo falta da interação, de trocar ideias com as outras pessoas. Então, esse é um ensinamento grande que eu penso que a pandemia está nos deixando, espero que nos deixe esse ensinamento, que a gente precisa interagir, que a gente não precisa ter medo da crítica do outro, não é? Que a gente precisa se abrir àquilo que nos é apontado como carente de melhorias e que nos é apontado com possibilidade de aperfeiçoamento. A gente também tem, assim, um costume de ter muito medo das críticas, não é? De ter
E a autonomia, o diálogo, a democracia, ela não vai fluir, não vai se consolidar, não vai avançar, se a gente ainda ficou tão refratário, tão resistente a que alguém nos mostre, olha, aqui pode melhorar, olha, aqui não está bem não, né? E muitas vezes os estudantes, principalmente, e até mesmo os professores, enfim, as pessoas que lidam com a educação, elas já estão somatizadas, já vivem tantas dificuldades que, às vezes, o momento da expressão não vai ser um momento de polidez, não é? Muitas vezes é um momento que transmite rebeldia, transmite até mesmo agressividade. É claro que não é o ideal, mas isso vai acontecer, não é? Então, e no início é preciso que a gente conte com pessoas que tenham muita determinação de manter esse processo aquecido, porque é o tempo mesmo, volto a falar do tempo democrático do Chenot, é o tempo que vai consolidando, que vai mostrando o quanto que era importante aquela opinião diferente da minha, não é? O quanto que eu precisava daquela puxada de orelha, o quanto que aquele ator tem e deve poder contar com o meu respeito, embora seja um adolescente, aí muitas vezes a adultez, né, fala mais alto, não porque eu tenho mais experiência, porque eu tenho mais idade, quando não é assim, não é? Cada um tem a sua forma de ver e o jovem ele traz uma coragem, uma vontade, né, da natureza do jovem, uma crença nas mudanças que é muito importante, né, para que aqueles que já estão acomodados no sempre foi assim mesmo, não tem como mudar, se abrir para esse campo de possibilidades que é a adolescência, que é a infância, né, cheia de sonhos, e que a gente possa manter isso nas nossas crianças e adolescentes, porque o que a gente vê na infância e juventude é que muitas vezes o embotamento dessa espontaneidade faz com que as crianças e adolescentes murchem, não é? E comecem a desaguar numa depressão. A gente tem visto muito isso, né? Muitos casos de adolescentes depressivos, com pensamentos sombrios de fim de vida, e esse momento agora é muito delicado, porque ele pode fazer despertar toda a potência que existe, mas também pode fazer despertar todas as sombras que estavam ali embaixo do tapete, né? E que com a solidão de se sentir fora do grupo e de não se sentir muitas vezes acolhido na família, né? Há famílias e famílias com possibilidades e possibilidades. Então, eu penso que o momento presente pode nos ensinar muito, muito, e está nos ensinando, né? E principalmente nos ensinando a importância de nos darmos as mãos, né? A importância de estarmos juntos, nos dando as mãos, ajudando uns aos outros. Não dá para viver só. E a autonomia e a democracia precisam disso. É interdependência. Bianca, foi uma verdadeira aula que a promotora de justiça, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Niterói, Bianca Mota, nos deu. Tive um grande prazer em falar com você. Muito obrigado. Obrigada, Sávio. Grande prazer. Foi um ótimo bate-papo. Acho que rende outras conversas nossas aqui para o futuro. Eu lembro que esse episódio também estará disponível no Spotify, Deezer, YouTube e no site do IERB. Lá também vocês encontrarão no site do IERB no YouTube várias outras palestras, TED Talks, vários produtos acadêmicos da melhor qualidade que a Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro produz para todos os nossos ouvintes. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.